O nosso tema de hoje, para quem chegou agora, é investimento privado. Estratégias para acelerar a mobilidade da mulher preta no ecossistema corporativo. Antes de prosseguirmos os nossos painéis, eu quero convidar a todos para uma premiação do mundo negro. Quem vai assumir o palco, e quem vai assumir o palco a partir de agora, daqui a pouco eu volto, é Silvia Nascimento, por favor. Fique à vontade, a casa é sua. Obrigada, querida, que honra. Volto já. Que desafio, né? Subir no palco depois dessa deusa aí da Isabel, que tem conduzido aqui o programa, né, a nossa programação com tanta maestria. A gente vai fazer um momento que eu considero muito importante, que eu não sei se vocês têm notado, né, mas o 25 de julho está cada vez sendo mais discutido nos meios. Acho que ainda muito pouco, mas tem crescido um movimento. E o ano passado, depois que eu retornei de um intercâmbio internacional, onde eu tive muito contato com a comunidade negra nos Estados Unidos, e eu falei, gente, as nossas datas de mulheres não falam que a gente movimenta a economia, não falam que a gente movimenta o mundo, e como no nosso dia a gente não é celebrada, né? Então, com o apoio de muitas amigas, né, e ajudando o conhecimento editorial que a gente tem com 20 anos de mundo negro, eu decidi fazer uma lista chamada Power List, uma lista poderosa, né? Eu coloquei esse nome para ser um nome global, onde, com esses meus 20 anos de experiência, eu fui atrás de mulheres, fiz curadoria, conversei com outras mulheres, para selecionar 10 nomes, o que é muito difícil, de mulheres que merecem destaque e ser celebradas nesse dia. A lista é um pouco de mistura de mulheres que vocês conhecem, com mulheres como muitas de vocês que estão mudando o ambiente de vocês de trabalho, impactando a sociedade, mas às vezes vocês não têm tempo nem de atualizar o LinkedIn de vocês, que tem muita coisa acontecendo. Eu tenho um cuidado muito... eu tenho muita atenção, realmente, nessas mulheres que estão fazendo coisas, mas não têm grana para ter uma assessoria de imprensa, um serviço de mídia. Então, vocês vão ver que essa lista minha ela é um misto de pessoas que vocês conhecem e outras pessoas como vocês, que podem estar nessa lista ano que vem, que são mulheres que estão muito ocupadas fazendo acontecer, matando não sei quantos leões por dia, e não tem tempo de fazer um branding, não tem tempo de trabalhar na sua marca pessoal. O que não significa que vocês não estão impactando o ambiente que vocês vivem. Então, assim, essas 10 são as 10 que eu destaquei esse ano, mas a minha parabenização vão para todas vocês que estão dedicando o dia hoje a estar aqui celebrando, pensando juntas e ver como é importante a gente se enxergar uma nas outras para continuar fazendo o nosso trabalho. Para vocês entenderem um pouco como funciona a Power List, eu trouxe um vídeo que a gente vai fazer uma introdução, e depois a gente vai conhecer quem são as 10 selecionadas desse ano. Se o pessoal puder colocar o vídeo agora. 25 de julho é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, uma data internacional que ganha cada vez mais relevância no Brasil. Em um movimento fundamental para reconhecer o trabalho das mulheres negras que são destaques em sua área de atuação, o site Mundo Negro, o maior portal de notícias sobre a comunidade negra da América Latina, realiza a segunda edição da Power List Mulheres Negras Transformando Histórias. A lista deste ano inclui personalidades da política, negócios, comunicação, finanças e da medicina. Tudo começou com a ideia do Power List, da gente fazer uma lista de 10 mulheres espetaculares, que a gente acompanha a história, mas que essas pessoas não têm muita visibilidade midiática, até outros tipos de reconhecimento. Eu observava essas mulheres, via a carreira delas crescendo, o trabalho delas impactando não só o ambiente delas de trabalho, mas discussões importantes como diversidade. E eu achei que seria muito conveniente para essa data das mulheres pegar 10 mulheres que eu acreditava que tinham um trabalho muito relevante e mostrar, apresentar elas para outras mulheres, né? Vocês não têm noção da transformação que vocês fazem quando cada uma abre a sua boca e coloca o seu lugar de fala. A mulher negra passou a ter muito mais inspirações entre elas, entre nós mesmos. Quando você vê uma mulher preta em destaque, vai lá e apoia, manda uma mensagem, manda um abraço, um coraçãozinho. Só ela sabe o que ela enfrentou para chegar até ali. Então eu escuto com frequência por quê? Né? Por que você tá lá? Eu tô lá para que salas como essa fiquem mais e mais cheias, que a galera que tá chegando agora tenha escolha. Esse ambiente de mulheres, esse ambiente feminino,
é muito confortável para mim. É de onde eu tiro a minha força, é de onde eu enxergo as minhas raízes. Esse prêmio aqui é para que outras Lucienes da minha família, da minha geração e de outras gerações futuras possam ocupar espaços como esse, porque a gente é potência. É com imenso orgulho que apresentamos no palco do Pacto das Pretas as selecionadas da segunda edição da Power List, Mulheres Negras Mudando Histórias. O evento, realizado em parceria com o Pacto da Igualdade Racial, patrocínio do Mover e o apoio da Smiles. Palmas pra ela! Muito bom, né? A gente... É muito emocionante para mim esse momento, né? Porque eu venho de uma geração de mulheres que não são muito reconhecidas. Eu mesmo, com mais de 20 anos de jornalismo, acho que ganhei um prêmio na minha carreira. Mas eu sei qual a potência do reconhecimento, né? A potência do elogio, e a gente tem que fazer isso pela gente, né? Antes de eu chamar as nossas 10 selecionadas maravilhosas, eu queria fazer alguns agradecimentos, porque a gente não consegue fazer nada sozinho, né? E, principalmente, eu tenho muita sorte de ter uma rede de apoio de mulheres negras em posições estratégicas e que tornam meus sonhos possíveis, porque quem é negro empreendendo com coisas negras, a gente tem muitas dificuldades de acesso. Então, se a gente não tem aquela coleguinha que trabalha numa empresa legal e que dá aquela abertura para a gente tem muita dificuldade de fazer as coisas. Então, antes de chamar as meninas, eu queria fazer um agradecimento aqui à Edinalva Santos, né, que é nossa querida aqui do Pacto. Muito, muito acolhedora, carinhosa, aquela energia negra feminina de calma, né? Que a gente está correndo e ela está calma. E que faz a gente se sentir muito à vontade em qualquer ambiente. Outra pessoa que eu tenho que agradecer imensamente é a Luciane Malta, do Mover. Palmas para ela também. O acesso ao Mover é aquele acesso que quem empreende com projetos negros, né? Quando você chega e fala, tem um site chamado Mundo Negro, a pessoa branca fica assustada, né? E pessoas como a Lu são fundamentais, né, para a gente conseguir ter acesso a espaços que a gente não consegue sem ter que ficar se justificando. Então, muito obrigada. Tem meu braço direito, que não está aqui, a Ana Paula, que é a parte financeira do Mundo Negro, e minha irmã. Meu outro braço foi fundamental nesse evento, a Maíra Moisés. Não sei se vocês foram no nosso espaço do Lounge Mundo Negro, tem uma menina linda com Black Power. É a Maíra, que foi um reforço precioso na organização desse evento. A Vanessa, também, que estava por aqui, que foi a pessoa que trouxe as flores, trouxe aquele espaço onde todo mundo está tirando foto. Ela conseguiu entender o que a gente merece, meninas, e fez de uma maneira muito excelente. A Sawane Bispo, que está por aqui também, que muita gente conhece, ela foi uma pessoa fundamental para que a gente conseguisse trazer, com a parceria da Smiles, as mulheres da lista que estavam em outros estados e outras cidades, para o evento de hoje. E também não posso deixar de agradecer a Isadora e a Halitane, são duas mulheres aqui que estão do meu time, mães pretas, jornalistas. E que a gente sabe o que a gente passa, né, para criar as nossas crianças e produzir o conteúdo que o Mundo Negro produz todos os dias. Além da Kelly Batista, também, que está aqui, que é a nossa colunista também do Mundo Negro. A Priscila Arantes também, que é a nossa colunista, e a Vivi Elias, que está nos Estados Unidos. Mas foi uma pessoa também fundamental para me ajudar a pensar a edição desse ano. E também as minhas filhas, né? As meninas que são uma grande motivação, que nesses 20 anos fui parindo, escrevendo, parindo, trabalhando, e tive 3 meninas, a Leninha, a Júlia e a Carol, que são um grande motivador do meu trabalho. Então, agora, vamos convidar para subir ao palco, aqui do Pacto das Pretas. Vamos começar com a Joyce Prestes, gerente de operação de conteúdo da Meta. Bem-vinda, Joyce. Pode sentar um pouquinho. A Rosângela Silva, da Negra Rosa, gente. Olha ela! Aí é demais. A Camila Mamed, CEO da Tangibiliza.
A Carolina Bandeira, advogada e líder do núcleo Black da B3. Queridona demais. A Roberta Anchieta, diretora do Banco Itaú Unibanco, gente. Tânia Chaves, especialista de diversidade do Grupo Globo. Luana Tomás, líder de diversidade e inclusão da L'Oréal, grande público. Outra deusa. Larissa Cassiano, a minha médica, inclusive. E, para mim, é fundamental ter a Luciane do Mover aqui do meu lado. Queridas, sejam muito bem-vindas. Pode sentar, pode sentar. Não sei se sobrou uma cadeirinha para mim, mas eu posso ficar por aqui. Não, pode ficar. Só queria ficar no espacinho no meio. Carol, acho que dá para você ficar aí. E daí a gente se divide. Vai ser melhor. Então, vamos lá. Vou pedir mais uma salva de palmas para todas aqui que estão no palco. Duas das Powerlists não estão presentes aqui hoje, que é a Erika Hilton e a Solange Sobral. Elas estão em atividades internacionais. A Solange mora em Londres e não conseguiu vir, ela volta para o Brasil só em outubro. E a Erika está com a Aniele em atividades aqui na América Latina, também em comemoração ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A gente vai fazer um formatinho aqui, meu momento Oprah Winfrey, conversando com as meninas aqui. Para a gente conhecer um pouco mais, porque eu acho que a gente, sem ter referência, sem ter inspiração, às vezes a gente não sabe muito para onde ir. E vocês vão ver que essas mulheres têm carreiras diversificadas, em áreas diversificadas. E eu espero, sinceramente, que a fala de alguma delas aí seja que vocês tenham algo que possa vocês levarem para casa e aproveitar na carreira de vocês. Antes de começar a falar com as selecionadas deste ano, eu queria falar com a Luciane, que foi fundamental aqui para a realização desse momento da Powerlist. Ela é gerente no Mover, eu não sei se todo mundo conhece o Mover, que é uma associação sem fins lucrativos formada por 49 empresas, entre elas as maiores do Brasil, que pauta a atuação em 3 pilares, né, de ações e investimentos em 3 pilares: liderança, conscientização, emprego e capacitação. Então, eu queria entender, né, hoje, como é dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, dessas ações que vocês têm investido, né, equipe, milhões de reais, se você sente uma diferença de como as mulheres negras se envolvem nessa ação, né? Se você joga um plano, um projeto, você acha que é muito equilibrado o envolvimento de homens e mulheres, ou você sente que as mulheres negras recebem de forma diferente? Bom, boa tarde a todos. Antes de responder a sua pergunta, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, tenho cabelos e olhos castanhos, estou com tranças, altura abaixo dos ombros, traços tipicamente negroides, então nariz largo, boca volumosa. Estou usando um vestido estampado da marca Mônica Anjos, que foi uma das contempladas ano passado na lista e entrou na minha vida desde então. Em relação a engajamento, né, eu faço parte do Mover, que é o Movimento pela Equidade Racial, como a Silvia já bem trouxe aqui, e a gente tem muitos projetos nesse sentido de trazer mais empregabilidade para a população negra e de ter mais 10 mil posições de liderança sendo ocupadas por pessoas negras até 2030. Esse é um dos principais objetivos do Mover. E fato é que, sim, a gente nota um engajamento muito mais forte, muito mais poderoso das mulheres negras, né? A gente faz ações afirmativas, as ações do Mover, elas são para o público negro de uma forma geral, mas quando a gente coleta os dados, quando a gente olha o resultado das ações, sempre a gente vê um público majoritariamente feminino se envolvendo e trazendo sua perspectiva. Então, no ano passado, por exemplo, quando a gente fez as bolsas de estudos de inglês, que inclusive está aberta novamente, né? Cursos de inglês gratuito para a população negra,
a gente teve 63% das contempladas eram mulheres negras, né? Então, a gente percebe esse engajamento. E hoje, mais cedo, foi falado aqui também em algum dos painéis, né? Mulheres negras, se nós fôssemos um país, nós seríamos a 14ª potência mundial. Então, é inegável aqui a nossa presença e a nossa potência. Sem dúvida. Eu acho que a gente tem uma questão, não sei se vocês têm isso mesmo, né? A gente, às vezes, é tão subestimada que, quando eles dão uma oportunidade para a gente entregar, a gente quer entregar, assim, uma super entrega, né? A gente se sente motivada, assim, principalmente quando a gente tem pessoas parecidas com a gente. A gente teve uma falha minha, eu não fiz a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, alta, com óculos grandes, porque eu não me enxergo muito bem. Cabelos cacheados compridos. Eu estou de calça preta, uma blusa preta e uma jaqueta preta e branca. A minha próxima pergunta vai ser para a Joyce. Tá aqui o microfone. Joyce, você faz parte de projetos importantes, né, em grandes empresas de tecnologia, com foco no comportamento do consumidor e tendências de consumo. Não sei se vocês conhecem uma pesquisa que a Nielsen fez, acho que em 2019, falando que as mulheres negras elas pautam a tendência da sociedade americana como um todo. Todo mundo quer ter o nosso cabelo, nossa cor nem tanto, né, gente? Mas o cabelo eles querem. Mas querem imitar a roupa, imitar o que a gente escuta, como a gente dança. Então, uma pesquisa realmente foi feita pela Nielsen, acho que não sei se foi em 2017 ou 2019, falando, né? Tem uma outra que mostra que o homem negro é o homem mais copiado do mundo e outra que mostra que as mulheres negras afro-americanas são das mulheres que ditam a tendência da cultura. E aí eu queria entender de você quando a gente traz isso para o Brasil, né? A gente ainda tem muita resistência ainda das marcas e algumas empresas de reconhecerem a gente, né? Esse evento mesmo ele é realizado com muito sacrifício, porque as marcas ainda fecham muitas portas para a gente. Mas nós somos a maioria, né? Eu não consigo entender muito bem esse processo. Eu não sei se dentro dos seus estudos você consegue chegar numa conclusão. Por que a mulher negra ainda tem tanta resistência, ainda às vezes, nessa parte de consumo e acesso às marcas? Sim, primeiro, boa tarde. E, Silvia, muito obrigada pelo convite. É um prazer incrível estar aqui. Eu vou começar com a minha autodescrição também. Eu sou uma mulher negra de pele retinta. Eu tenho um black power. Eu também sou alta. Eu estou usando uma calça branca, uma blusa verde de manga longa e bufante. E eu acho que a resposta para a sua pergunta mais simples é racismo, mas a mais elaborada seria o fato de que, no Brasil, eu acho que a questão da democracia racial, esse papo realmente colou. Então, muitas pessoas hoje acreditam que a gente vive num país que ele é igual e que não existem essas desigualdades. E, infelizmente, muito dessas pessoas que ainda têm esse pensamento ocupam hoje lugares de liderança dentro das empresas, o que acaba dificultando, muitas vezes, a gente conseguir fazer programas ou comemorar datas como essa que a gente está comemorando hoje, de um jeito mais amplificado, maior, com grande visibilidade, igual a gente vê, por exemplo, em março, quando a gente fala sobre o Dia Internacional das Mulheres. E por isso que eu acho que é muito importante eventos como esse, porque é um espaço onde nós, mulheres negras, conseguimos nos ver uma nas outras e conseguir projetar um lugar onde eu posso estar nesse lugar, nessas grandes empresas, ocupando esses cargos de liderança, porque eu acho que a gente só vai conseguir, de fato, mover esses ponteiros quando a gente tiver mulheres negras nesse lugar que se preocupam com essa data e que, de fato, vão colocar energia para que esses eventos e que essa data não seja esquecida. E aí, como um exemplo, em todas as empresas que eu já trabalhei, principalmente nas empresas de tecnologia, a gente só conseguiu tirar um projeto do Dia da Mulher Latino-Negra-Americana do papel quando tinham mulheres negras em áreas diferentes puxando esses projetos para que eles realmente fossem colocados na rua. Então, eu acho que não só a conscientização dessas pessoas brancas que estão nesses lugares de liderança é importante, mas também ter pessoas como nós ocupando esses espaços é essencial para que a gente consiga mover esse ponteiro e, de fato, dar a visibilidade que a gente merece para a potência que a gente sabe que tem. Mas, com certeza. Eu acho que esse evento é possível, manter a minha empresa é possível, porque eu tenho acesso de mulheres negras que têm acesso a esses locais de poder. Assim. Então,
Acho que a gente não pode perder as oportunidades. Quem lê O Mundo Negro vê que a gente tem cada vez mais colocado essa parte de carreiras e negócios. A gente está lançando oficialmente nosso braço de carreira e negócio nas próximas semanas, esperando o Júlio das Pretas passarem. E, gente, é para aproveitar as oportunidades, compartilhar. Luciane falou aqui do curso de inglês, né? Só 3% da população brasileira fala inglês. É um diferencial que a gente tem que ter, e hoje em dia é muito mais fácil, né? Eu sou de uma geração que eu estudava com revistinhas de banca de revista, esperando toda semana a revistinha do nível lá passar para estudar. Então, hoje a gente consegue estudar de casa e a gente tem que ocupar, porque eu consigo ser uma melhor empreendedora porque eu tenho mulheres negras que me apoiam em posições estratégicas. Então, eu preciso de vocês em pedaços estratégicos para eu chegar para a minha pastinha lá e pedir ajuda para os meus eventos, para as coisas que eu quero fazer para a minha empresa. Então, vamos lá. A próxima pergunta vai ser para a Roberta. A Roberta aqui. Roberta, você é diretora de um dos maiores bancos do país, né? Um corpo negro e feminino dentro do mercado financeiro. Quando a gente fala de estar preparada para as oportunidades, né, eu queria te ouvir como a educação é importante, né? Porque o pessoal fala aquela conversa da sorte, mas se você não estiver preparado, você não aproveita. Eu queria saber para você nesse campo dos estudos mesmo, né? Como foi a importância dos estudos como diferencial de carreira para você? Bom, gente, boa tarde. Uma emoção estar aqui hoje, né, nessa lista. Obrigada, Silvia. Eu sou uma mulher preta, de tom de pele médio, cabelos cacheados compridos, estou com uma blusa verde, de manga e gola compridas e uma saia vinho. Bom, só dando um contexto, eu sou do Itaú Unibanco, estou lá há 23 anos, entrei como trainee no banco e foi a única empresa que eu trabalhei. Sou de um momento de sociedade onde não se falava em diversidade, onde falar de diversidade era uma afronta à meritocracia. Então, a gente não tinha essa discussão, né? A discussão ela era toda baseada em tese no currículo, mas eu sempre tive muita consciência que no empate eu perderia, né? Então, eu tive a grande sorte de ter e honra de ter um mentor dentro de casa, que era o meu pai, um homem preto de origem pobre, mas extremamente brilhante e educado. Meu pai fez 3 graduações, mestrado e doutorado, e com isso ele mudou o destino da nossa família. Então, eu tive oportunidades de estudar em escolas particulares. Eu investi muito na minha educação. Na minha casa nunca teve uma conversa, você quer fazer que faculdade você vai fazer, né? Então, eu investi muito nesse meu lado da educação, porque eu sabia que eu precisava ter um currículo irreparável para poder ocupar os espaços. É um peso muito grande, porque não basta ter o currículo, até porque, quando eu chego, o fato de eu ser uma mulher preta chega antes do meu currículo, antes de eu abrir a boca, onde todos os estereótipos sobre mim já foram feitos. Eu costumo dizer que eu entro no negativo, tendo que quebrar todos os estereótipos que já fizeram sobre mim, né, para poder conseguir ser ouvida. Mas a gente vai encontrando os nossos espaços. Então, eu sou formada em Matemática Aplicada e Computacional pela Unicamp, fiz MBA em Finanças pelo INSPER e sou mestre em Modelagem Matemática Aplicada a Finanças pela USP, e fiz intercâmbio, com que tive a oportunidade também, e por isso falo inglês. E tudo isso, né, me deu uma qualificação para poder passar num programa de trainee, numa época onde todos os filtros que existiam nos programas de trainee do Brasil excluíam boa parte da população negra. E então a educação, para mim, ela foi fundamental para que eu pudesse atingir o posto que hoje eu me encontro, numa sociedade que a gente discute diversidade, onde a maioria das empresas já entendeu que veio para ficar, e que é uma necessidade corporativa ter mentes diversas, corpos diversos, até para uma questão de sustentabilidade e reputação. Perfeito, perfeito. A Rosângela está aí. Rosângela, você vive um grande momento profissional, né? Com um aporte milionário da Farmax na sua empresa Negra Rosa, que nós amamos desde sempre, né? Antes da Farmax, a gente já amava. Para quem empreende, né, essa oportunidade de ouro ela é rara para mulheres negras, né? E aí eu queria saber, né, quando chega uma proposta dessa, né, que pode ser até intimidadora, né, como que você se prepara para tomar as suas decisões? Você tem uma rede de apoio? Você volta para as coisas que você estudou?
Você confia nos seus produtos, né? Para as que estão aqui, que não são do mercado corporativo, são do meu time, das que empreendem, empresárias, né? Explica para a gente como que é um processo desse. Poxa, chega uma empresa aqui querendo investir milhões na minha empresa. E agora? Oi, gente. Boa tarde. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de altura mediana, tenho cabelos crespos, estou usando uma blusa branca de manga comprida e uma calça laranja e uma bota branca. Primeiro, muito obrigada, Silvia. Você é sempre uma apoiadora. Se eu falar muito, eu já choro. Sou chorona, hein, gente? É um detalhe da minha personalidade. Para mim é incrível estar aqui. Acho que sou dessa trajetória aí de 7 anos com a Negra Rosa e até antes, né, como a blogueira lá do YouTube e dos blogs da vida. Quando chegou essa oportunidade, né, a Farmax se interessou pela Negra Rosa, tanto eu como a minha sócia, Ana, pensamos muito no que a gente quer, o que a gente queria para a Negra Rosa. A gente era uma marca, né, pequena, eu sei que muita gente conhecia, mas dentro do mundo de cosméticos, de maquiagem, a nossa marca é muito pequena, com todas as dificuldades de as pessoas acessarem os nossos produtos, os nossos custos serem muito altos. Então, nós avaliamos muito. Eu quero que a Negra Rosa ela sobreviva além da Rosângela, ou eu quero ficar aqui presa nela e seguir nessa luta, né? Tenho certeza que a Negra Rosa é uma marca incrível e eu quero ver ela em todo o Brasil. Eu quero que todo mundo conheça a Negra Rosa. Então, esse foi o nosso primeiro pensar quando a gente começou a aceitar essa aquisição da Farmax, da Negra Rosa. E as nossas funcionárias, que elas também teriam condições de carreira, né? Porque aí a gente sai do mundo do empreendedorismo e vai para o mundo corporativo, né? Eu me torno uma executiva, né? Cuidando da Negra Rosa dentro da Farmax, mas também participando de outras agendas da empresa, né? Eu quero ter muito mais categorias dentro da Negra Rosa, como agora nós lançamos a linha de skincare, e eu quero que realmente, quando uma pessoa negra pensar num produto, a mente dela vai vir Negra Rosa. Esse é meu sonho, né? Não pensar nas outras marcas, porque ela já vai ter uma identificação com a nossa marca. Então, tudo isso veio dentro desse processo agora, podendo ampliar tudo na marca. E os produtos, né, que a gente pensa também da melhor qualidade, todo o P&D que a gente está trabalhando agora são mulheres negras que estão desenvolvendo os nossos produtos. Agora eu estou até com muito mais próximo dessa produção, desse produto, conversando com outras mulheres negras que desenvolvem esses produtos. Por isso que o nosso slogan ficou por e para mulheres negras, porque realmente está sendo produzido e pensado por mulheres negras. Então, a marca, eu acho que ela ganhou mais de verdade ainda nesse processo, com toda essa junção, né? Eu estou extremamente feliz com tudo que está acontecendo, vendo as pessoas também torcer pela marca, porque eu acho que é isso, né? A gente vai ali, né, botando passinho a passinho, e as pessoas se identificaram com a marca, então torcem para que a marca realmente cresça cada vez mais. Então, é um processo super novo, mas que está sendo muito prazeroso e de muito aprendizado, né? E eu estou me deixando também aprender várias coisas novas, sem ficar com aquele receio, dá aquele medinho assim, acho que eu não vou conseguir fazer isso, não. Mas aí tem toda uma galera me incentivando, né, para eu me mostrar mais, que eu sempre fui uma pessoa muito mais fechada, só eu e o vídeo ali, né? Então, agora eu estou me mostrando um pouco mais, e também é um outro processo aí que está sendo bem prazeroso. Ai, merece. E o produto tem muita qualidade. Tem aquele creme hidratante que é um pote preto. Hidronutrição. Ai, gente, é melhor. É muito bom, assim. A hidratação de salão mesmo, de fazer no banho, sabe? Deixar 3 minutinhos, lavar o cabelo. É o melhor. E, assim, agora as embalagens, eu tive o privilégio de receber a linha. Quando as pessoas parecidas com a gente fazem produtos pra gente, né? É uma outra entrega. Eu acho um nome muito potente. Então, bora fazer a Rosa milionária, hein, gente? Todo mundo comprando os produtinhos aí. Agora, a minha pergunta vai para a Carol. Está aqui do meu lado. Ah, é verdade. Mas vamos na Camila, que está aqui do meu ladinho, que já está pronta, né? Então, vamos lá. Você tem um trabalho muito interessante com neurociência, né?
para potencializar os talentos profissionais. Que acho que ainda não é uma conversa muito comum dentro da nossa comunidade negra, assim, né, sobre como eu posso usar a neurociência para melhorar como profissional. E eu queria saber, dentro desses estudos que você faz, da sua experiência, se tem alguma coisa com recorte na comunidade negra que você poderia revelar para a gente. Certo. Vou me descrever primeiro. Eu sou uma mulher negra, baixa, 1,65 m, gente. Eu queria ser mais alta. Tenho cabelo crespo, estou usando um macacão azul e um blazer capa branco. E agora eu queria te dar boa tarde. Você pode me dar um sorriso aí do seu lugar? Boa tarde, meu povo. Olha só que coisa maravilhosa. Isso é neurociência. O que eu fiz agora foi gerar uma sopa química no seu cérebro que entrou um pouquinho de serotonina. E agora, muito provavelmente, você vai lembrar de mim em outros momentos, só por causa dessa saudação, dessa conexão e desse sorriso. Então, primeiro aqui, né, quero te agradecer, Silvia, pelo convite. Uma honra muito grande estar aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas enquanto eu estava sentada, eu fiquei olhando. Eu fiquei olhando de um lado para o outro. Às vezes, fixei olhar em algumas pessoas. E quando a gente fala sobre neurociência, primeiro que a primeira instituição que estuda neurociência começou na década de 70. Então, a gente está falando de uma ciência que é muito nova. Até o século XIX, a gente não sabia o que tinha a célula que compõe o nosso cérebro, que são os neurônios. A gente não sabia como era um neurônio. Então, um pesquisador chamado Santiago Ramón y Cajal, não são duas pessoas diferentes, é uma pessoa só, Santiago Ramón y Cajal, ele conseguiu fazer uma coloração usando nitrato de prata para avaliar como é que é um neurônio. Camila, você vai voltar lá em quando que o neurônio surgiu? Respira, mulher, calma. Eu estou te dando esse panorama só para te dar a visibilidade do quanto isso é novo. Então, quando a Silvia fala, Camila, nós temos pesquisas para falar sobre... Não, nós ainda não temos pesquisas. Porque a gente está estudando, e aí, no meu caso, eu não sou uma neurocientista. O que é um neurocientista? É alguém que está dentro de um laboratório avaliando o cérebro de um ratinho, um macaco, uma lesma, uma mosca. Sim, dá para avaliar o sistema nervoso da mosca. Eu sou uma divulgadora científica, então eu preciso que pessoas estejam nesses ambientes para que eu consiga fazer esses estudos. Mas nós estamos numa realidade em que a gente nem sabe qual é a função de todas as áreas do cérebro, porque existem áreas que funcionam conjugadas e é muito complexo. Então, como é uma ciência recente, a gente ainda não entende como o cérebro funciona. Mas falando na perspectiva profissional, que é a introdução dessa pergunta, eu tenho visto na perspectiva do comportamento. Eu não sei se você já parou para pensar, mas você é o seu cérebro. Você é o seu cérebro. Durante muito tempo, a gente fez uma distinção como se a mente fosse algo abstrato, mas você é o seu cérebro, você se comporta de acordo com as suas memórias. E é por isso que falar sobre racismo e comportamento e profissionalismo e exposição dentro do ambiente corporativo é algo muito nosso e que a gente precisa pensar. Porque tem um conjunto de células no seu cérebro que se chama engramas. Ele guardou todas as suas memórias. Então, desde lá, pequenininha, alguém citou aqui, eu não vou lembrar direito quem foi a pessoa, mas falou que as meninas pretas retintas são menos abraçadas, recebem menos afeto. Isso ficou guardado. E aí, Camila, quando que você sente isso? A Tangibiliza é uma escola de habilidades humanas. Camila, a gente está falando sobre inteligência artificial. Sim, é uma escola de habilidades humanas. Porque quando eu estou atendendo em mentoria uma mulher lá na frente que tem todo o perfil, está pronta para ser gerente, pronta, mas ela não se sente. Ela fica na dúvida. Ela lá no fundo acredita que merece, mas na hora de falar, eu vou dar conta, ela fica ali naquele lugar de falta de autoconfiança. Por quê? Esses engramas, esses neurônios guardaram essas memórias. Então, quando a gente fala de neurociência, a gente está falando de uma ciência recente, de uma ciência que é multidisciplinar, que vai passar pela sociologia, pela filosofia, política, economia e todas as outras áreas. E aqui fica o meu convite para você. Né? Falamos um pouco antes sobre não termos escolha. A minha formação de base é engenharia. Eu sou engenheira de produção e de segurança do trabalho. Como que eu fui parar na neurociência? Era o que eu queria ter feito desde o início. Só que eu não tinha dinheiro, eu não podia
assumir uma faculdade integral, não tinha até então uma faculdade de neurociência também. Então, o que eu quero dizer para você, Silvia começou falando sobre possibilidades. Se você gosta de entender sobre como o ser humano funciona, vem para a neurociência. A gente vai precisar saber se mulheres negras têm comportamentos diferentes. A gente tem muito que estudar. E nós não vamos esperar que os pesquisadores brancos façam isso, porque, muito provavelmente, eles não vão fazer. A gente já tem a prova disso. Maravilhoso, muito bom. Agora sim, Carol, o microfone. Prontinho. Carolina, hoje vai todo mundo ficar até o final do evento. E a gente vai, você vai estar aqui apresentando a B3 para lançar um programa de mentoria e aceleração de liderança feminina. Uma parceria do Pacto AB3. Para você, eu não sei se as mulheres aqui têm experiência com mentoria. Eu mesmo, com 20 anos de carreira, comecei a fazer mentoria este ano com a minha Marcinha querida da L'Oréal, que está ali, que é a minha mentora. É um processo que a gente vai sempre trabalhando, e a gente acha que pode fazer as coisas sozinhas, né? A gente, principalmente como mulheres negras. E ter outras profissionais que olhem a gente de fora é fundamental, assim. Mas eu demorei, né? Então, acho que esse programa é fundamental, assim. Então, eu queria entender um pouco, se você pudesse dar uma resumida sobre esse programa e também falar da sua experiência pessoal, né? Se você tem mentora, se você mentora alguém. Vamos lá, gente. Primeiro, eu vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, estou com meus cabelos trançados, calça preta, blazer preto, meu fio de conta do meu orixá de cabeça, Logun-Edé. E é uma honra estar presente aqui com vocês, ser contemporânea de mulheres tão fortes, de mulheres que eu admiro. A professora Benilda está aqui, eu sou uma fã apaixonada por você, te amo. Obrigada pela sua existência. Axé. Mais ainda, eu preciso dizer que eu me sinto muito confortável de estar sentada aqui. E eu só me sinto confortável de estar sentada aqui justamente pelo que a Camila falou, que a gente olha e a gente se reconhece. E isso é muito bom, isso é muito fundamental. Então, muito obrigada. Bem, sobre a mentoria, eu tenho 2 aspectos para dar. Primeiro, que a minha mentora está aqui, Nádia Brandão. A mentoria, ela é uma troca que ela não se cessa nunca. E ela não se cessa nunca porque a gente está em constante evolução, né? E a mentoria ela é fundamental para direcionar a nossa carreira, justamente porque a gente precisa de lapidações. E muitas vezes a gente presos, né, nos nossos viés inconscientes e também já tomados pelos preconceitos estabelecidos, né, nos lugares que a gente chega, a gente acha que a gente não é capaz de. E, às vezes, a gente já está mega pronta há muito tempo, né? E, às vezes, a gente precisa, sim, ter alguém que reforce positivamente a sua potência, né? Então, é uma retroalimentação, né? Então, por isso que eu digo que a mentoria ela não se cessa. Eu sou fruto da 9ª turma de aceleradores de carreira, tá? Do Grupo Mulheres do Brasil, do GT. Tem muitas aqui. Eu falo que a 9ª edição foi o creme de la creme, porque o creme de la creme do projeto. Isso porque esse programa, quando aconteceu a 9ª edição, a gente também estava na pandemia. Isso quer dizer muita coisa, né? Mulheres que estavam isoladas, buscando crescimento, né, e posições no seu mercado de trabalho, evolução de carreira. Então, a mentoria, sobre esse aspecto individual, ele é fundamental. Mas há um outro aspecto que precisa ser levantado e posto para que a gente pense a respeito. É mexer no ecossistema, né, em toda uma infraestrutura, até a própria mentoria reversa, com pessoas brancas e negras, pessoas de diversas origens, ela tem um benefício muito bom, porque faz com que o outro veja o seu mundo com outra perspectiva.
E a gente precisa, sim, estar atentos e ampliar o olhar para isso, né? Saber aquilo, então é assim que você pensa? Né? Então, olha, Carolina, eu acho que você poderia ter um outro olhar, você pode se posicionar dessa outra forma, dessa outra maneira. E isso não é só para quem é o mentorado, para o mentor também. Né? Então, mentoria é fundamental, tanto sobre o aspecto individual, como crescimento do profissional na sua individualidade, quanto para a promoção de um ecossistema mais equânime. Né? Às vezes, na própria mentoria, você está colocando um degrau para aquela mulher, para aquele indivíduo se colocar dentro do mercado de trabalho, algo que ele achava que ele era incapaz de fazer, porque disseram para ele, até na infância, que ele não era capaz de fazer, e ele sim é. Então, gratidão. Né? Eu só estou aqui sentada hoje, muito por todas as oportunidades que eu tive, pelas minhas mentoras, né? Eliane Leite, Elizabeth, Solange, né? Não tem como não falar essas mulheres, o nome dessas mulheres, Nádia Brandão. E agora aqui, gente, eu estou do lado da Silvia. Vocês têm ideia? Assim... Eu tenho o número dela no WhatsApp. Pois é! Eu vi o número de todo mundo, de uma vez. Então, e a gente precisa, sim, se autocelebrar. Por isso, esse dia é tão importante. Né? Compor essa lista é uma honra para mim. E eu espero poder, no ano que vem, celebrar outras mulheres, né? E que a gente faça movimentos de mudança do ecossistema corporativo como um todo. Né? As pessoas brancas precisam nos escutar. A gente não quer só ficar pregando para convertido. Né? Tá aqui o Alê, que é super meu parceiro, que é o Head de Diversidade da B3. Então, assim, a gente tem que fazer movimentos em prol de ocupar os nossos espaços e mudar o mindset dessas pessoas. Eu falo muito, vocês já perceberam. E acho que é isso. Mas obrigada, querida. Falou coisas essenciais, parabéns. É sobre isso, da gente saber das nossas competências, né? Esse lugar das pessoas falarem meu nome também é um lugar super estranho para mim. Apesar de ter um produto editorial que alcança milhões de pessoas, a gente não se olha como potência mesmo, né? Então, minha primeira conversa com a minha mentora mesmo, Marcinha, ela falando de mim, eu falei, nossa, ela está falando de mim, mas, nossa, realmente, eu tenho essa entrega. Não, realmente eu fui lá, eu falei, nossa, a gente não percebe, a gente parece aquele ratinho de laboratório que fica só girando e não percebe como o trabalho da gente impacta as pessoas, e né? lapida muito, a Nádia fala isso para mim. Mas o que você fez? Não, porque eu acho que eu não posso. Não, você pode, para lá. Você já viu tudo que você já entregou? Com certeza. Então, a gente precisa... Só uma dúvida, uma pesquisinha rápida aqui. Quem já fez mentoria? Levanta a mão. Isso aí, gente. Eu estou super atrasada na conversa mesmo. Devia ter começado antes. Então, agora eu queria começar com a Tânia. Tânia, a sua carreira tem um grande foco, né, na diversidade e inclusão racial dentro das empresas, né? Você trabalha no Grupo Globo, inclusive. Eu entrevisto muitas pessoas nessa parte nesse braço de carreiras e negócios, que eles falam sobre a dificuldade de reter as pessoas negras dentro da empresa, né? Finalmente fizemos aquele super programa, investimos e tal, a pessoa fica 3 meses, 2 meses, né? Para você, qual você acha que são as maiores falhas das empresas nessa questão de reter os talentos negros, né? Por que eles estão indo embora tão rápido? Boa tarde, pessoal. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho os cabelos crespos, eu prendi eles um pouco para cima, visto um vestido na cor vinho, ele tem uns detalhes assim bem básicos, né, assim, dourados, e um sapato preto. Eu sou uma mulher negra, de sorriso grande, farto, e estou muito feliz de estar aqui, assim, de verdade. Silvia, eu não tenho como te agradecer, sabe? Assim, eu olho para essa lista toda hora e duvido que eu estou aqui. Apesar de sentir confortável e merecedora dela, eu falo, caramba. E diz muito para mim disso, porque em 2021 eu morri, mas esse ano eu não morro, né? Eu, literalmente, assim... E poder estar aqui, né, depois de tudo que eu passei, eu desenvolvi uma forma muito grave da Covid, fiquei entubada, então é muito, muito simbólico estar aqui hoje. Mas respondendo à sua pergunta,
definitivamente não é só contratar, né? Não é só contratar. O que acontece que muitas empresas estão fazendo é isso, né? Atrair essa diversidade por pressão, às vezes, externa, por pressão dos investidores, por pressão das redes sociais, mas ainda não entenderam o processo da inclusão. Então, eu acho que duas questões são muito importantes para a gente manter esses talentos dentro de casa. Um deles é olhar com muito critério, com muito cuidado para essa inclusão, e o outro é ter um olhar voltado para a equidade, que ainda também, assim, a galera ainda não entendeu direito o que é equidade. E aí, quando a gente pensa em inclusão, eu atribuo assim, 3 pontos que eu acho que as empresas precisam se atentar para eles. O primeiro ponto é que as empresas precisam se interessar por narrativas diferentes daquelas que elas estavam acostumadas sempre a ter. Então, elas têm que rever os seus padrões do que é competência, por exemplo. Se a gente ficar com o padrão da competência sob o viés branco, nós vamos ter um problema aí, né? A gente tem que se interessar genuinamente pelas histórias das pessoas, porque muitas vezes você coloca a pessoa ali, mas ela não se sente nem à vontade de entender sua própria trajetória, e a branquitude às vezes não se interessa em conhecer aquela história, como se não visse potência naquela história daquela mulher negra das comunidades, daquela mulher negra que teve que trabalhar, estudar, enfim, tem tanta coisa bacana, além da narrativa do eu venci, da narrativa do eu consegui ultrapassar barreiras, mas nós temos outras narrativas para além dessas e que muitas vezes não se interessam. Querem muito esse discurso nosso, dessa nossa reinvenção, mas entender e ver potência nas nossas histórias ainda é uma questão. E um outro ponto ainda, deste ponto da inclusão, que eu acho que é um ponto que as empresas precisam falar muito sobre ele, é o da segurança psicológica. Ainda temos muitas questões com relação à segurança psicológica de pessoas negras. Quando a gente vê gestores falando, como que eu dou feedback para a pessoa negra? Eu sempre falo, gente, tem português, se vocês estiverem no Brasil. Porque, assim, cara, acreditem, a gente ouve gestor falando isso, eu não sei como dar feedback para a pessoa negra. É um negócio muito doido isso. E isso vai atrapalhar. Por isso a gente precisa falar de segurança psicológica. A gente precisa trazer ambientes onde essa mulher, inclusive, possa revelar essa potência, que ela possa realmente se sentir pertencente. Porque o senso de pertencimento também é uma outra questão que faz com que esses talentos, a gente não consiga manter esses talentos dentro de casa. E aí, falando sobre o outro ponto, né, que eu falei que era inclusão e equidade, né, eu acho que as empresas precisam se atentar para esse olhar equânime. Uma vez que as pessoas negras partem de um lugar muito diferente das pessoas brancas e ainda é posto um padrão branco para a evolução dessas pessoas, a gente precisa rever isso. Então, por isso, as pessoas que estão aí com o poder da caneta precisam, mais do que o letramento racial, não, já sei o que é, como se fala preto ou negro, não é só sobre isso, né? Precisa se entender de real, se furar essas bolhas, conviver com essas pessoas genuinamente, que é assim que você vai conseguir rever essa régua, né? Rever essa inclusão. Então, quando a gente pensando em equidade, absolutamente a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça de que não dá para partirmos a partir do conceito meritocrático, né? Eu sou super a favor da meritocracia. Eu sou, de fato, muito a favor da meritocracia a partir do momento em que chegarmos numa perspectiva em que todo mundo vai ter as mesmas oportunidades, vai partir do mesmo lugar. Enquanto tem essa distância absurda, não dá para falar em meritocracia, né? Então, as empresas, para conseguir manter esses talentos, elas precisam rever o seu conceito de meritocracia e precisam pensar nesse sistema de equidade, né? E oferecer para essas pessoas tudo que elas precisam para, aí sim, depois de estar no mesmo nível, a gente poder falar em meritocracia. E aí, só para fechar, né, um último ponto também é que, além de atrair, a gente tem que pensar na carreira dessas pessoas. Porque o que acontece muito é de não terem plano de carreira. A pessoa chegou ali, alcançou, fez um trainee depois. E agora? Né? E nós, enquanto mulheres e pessoas negras, precisamos ser proativos nesse sentido também, galera. Assim, vamos desenhar os nossos próprios planos de desenvolvimento de carreira. Vamos ter os nossos PDIs debaixo do braço, assim, para a gente poder pensar no nosso próximo passo, para a gente ir para o próximo nível.
né? Então, isso está na conta das empresas, mas está na nossa conta também de ter essa visão estratégica a respeito da nossa carreira. Eu acho que seria isso que eu queria dizer assim, sobre o que está acontecendo para as pessoas estarem saindo, porque muitas vezes elas estão em ambientes tão tóxicos também, tão pesados para elas, que não consideram suas vivências, que não consideram suas origens, que aí elas estão partindo para outros lugares nessa busca incessante de achar um lugar onde ela realmente seja pertencente. Eu tenho dito muito nas minhas palestras para as empresas que uma das coisas mais importantes para esses gestores que hoje estão trazendo essas pessoas negras fure a sua bolha. Enquanto você não tem no seu grupo de amizades, no seu convívio diário, pessoas daquele mesmo grupo minorizado, você não vai conseguir. Porque é no convívio, é no dia a dia que a gente vai entender essa coisa de onde partem as pessoas. Então, por isso, é fundamental que as pessoas tenham intencionalidade de mudar a sua lista de pessoas com quem ela confia, a lista de pessoas com quem ela convive, a lista de pessoas com quem você vai para o bar, porque é nesses momentos que você vai aprender um pouco mais e vai conseguir furar essas bolhas. É isso. Obrigada, Silvia. A minha próxima pergunta é para a doutora Larissa, que é minha médica, minha ginecologista das minhas filhas. Eu não sei se vocês viram uma notícia recente, né, de uma médica branca falando a respeito do cheiro do corpo de uma mulher negra, né, como as pessoas negras tivessem um cheiro diferente. E, gente, pelo amor de Deus, né, o ano é 2023, não cabe mais esse tipo de racismo, né, no atendimento clínico, né. A maioria dos meus médicos são, meu endocrinologista, dentista, oftalmo, são negros. E a doutora Larissa é muito especial, porque eu estou com filhas na adolescência, então é uma fase que a gente precisa muito de conversar com os ginecologistas. E elas vão ter uma experiência que eu não tive, né, de conversar com alguém parecido, né? A gente tem as nossas especificidades e é muito mais tranquilo a gente falar com quem se parece com a gente. Então, minha pergunta né, se a maioria das suas pacientes são pessoas parecidas com a gente, né? E dessas queixas que, às vezes, elas devem trazer, né? Nossa, meu outro médico falou isso, minha outra médica falou isso. Quais são as queixas mais comuns que a senhora escuta no consultório? Primeiro, boa tarde. É uma honra enorme estar aqui. Vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, gorda, retinta, de cabelo cacheado, médio. E eu fico muito feliz em estar aqui, principalmente por ver você e ver outras pacientes aqui. Eu vim de um ambiente em que a primeira médica negra em que eu fui me consultar foi a Kathleen, que, inclusive, estava aqui no ano passado. Então, durante a minha faculdade, em 100 alunos, eu era a única aluna negra. E esse preconceito que a gente vê no dia a dia também está nesse ambiente. Durante a minha formação, eu não tive nenhuma aula falando sobre patologias, focando na saúde de pessoas pretas. E eu acredito que isso é importante, porque nós temos a prevalência maior de algumas doenças para essas pessoas. E essas pessoas, como nós, como todas as outras pessoas, merecem o mesmo atendimento. E eu luto muito para que a gente consiga mudar esse ambiente. Hoje, no meu consultório, a maior parte das minhas pacientes é composta por mulheres negras, e eu fico muito feliz com isso. E, muitas vezes, a gente pensa em estratégias para que a gente consiga mudar esse cenário do consultório, porque hoje eu tenho um consultório particular e eu também tenho clareza e tenho consciência de quanto um consultório particular não é acessível para todas, mas eu também tenho a clareza e a consciência de que empreender no Brasil é muito complicado, é muito difícil financeiramente. Hoje, aqui, conversando com a secretária, a gente estava falando, nossa, mas não dá vontade de não pagar imposto, porque a gente tem tanto imposto para pagar, a gente tem tanta coisa, mas eu acredito que espaços como esse, eu acredito que falando sobre isso, para que as mulheres entendam que não existe diferença, o meu corpo não é diferente do corpo de uma mulher branca, é que, infelizmente, a referência de saúde, a referência de estudo, o livro de anatomia, as referências são baseadas em corpos brancos. E as pessoas estudam e aprendem que essa é a referência. E muitas vezes eu recebo mulheres que chegam e falam, eu fui no médico e ele falou que o meu corrimento é por causa do meu tom de pele. A minha alteração, o meu mioma é porque eu sou assim. A minha hipertensão é porque eu sou assim.
e aí a pessoa deixa de tratar e deixa de ir, e eu já lidei diversas vezes com pacientes que tinham doenças muito mais graves, que poderiam ter sido tratadas antes, e foram negligenciadas, e foram não vistas, deixadas de lado por uma questão racial. Então, eu acredito que é muito importante que a gente fale também, porque eu me lembro quando isso aconteceu com essa paciente, que isso chegou a público, e muitas pessoas pretas afirmavam que ouviram isso e acreditavam nisso. Elas acreditavam que o corpo delas tinha um odor maior porque foi ensinado isso para elas. Então, a gente precisa falar que nossas particularidades não devem ser uma limitação para o nosso atendimento em saúde. Então, eu agradeço demais a oportunidade, agradeço demais esse rostinho de vocês aqui, esse brilho no olho de tantas pessoas, porque eu acredito que a saúde é algo básico para todo mundo. A gente nasce através da saúde e a gente morre na saúde também, né? Então, o sistema de saúde está no nosso dia a dia. Ainda que você fale, não gosto de médico, tudo bem, eu entendo, eu também não gosto. Mas você vai no restaurante que é vigilância sanitária, fez a vistoria, você toma vacina, e espero que tome, que é a vigilância sanitária, que o SUS implementaram. Então, essas políticas precisam estar aí e elas fazem com que o nosso dia a dia aconteça. Então, muito obrigada. E a nossa última aqui, selecionada, a Luana, que foi uma pessoa que também incentivou muito para que essa lista acontecesse. Você trabalha no mercado, na indústria da beleza, né? E eu queria saber, né, dentro da L'Oréal, é uma empresa muito diversa, com muitos produtos, com focos na mulher negra. Eu queria que você falasse brevemente para a gente, né, sobre essa evolução realmente de produtos para as mulheres negras, se você tem sentido isso tanto profissionalmente como consumidora. Bom, primeiro, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de pele escura e cabelos crespos. Eu estou usando eles soltos hoje na altura dos seios, vestindo um blazer num tom rosado e uma calça cinza. E estou sentada aqui do lado esquerdo do palco, ao lado de 10 mulheres extremamente incríveis, numa premiação, numa Powerlist pensada por uma mente tão brilhante quanto Silvia Nascimento. Então, primeiro fica aqui o meu agradecimento. Respondendo a sua pergunta, Sil, a indústria evoluiu, vem evoluindo, mas ela vem evoluindo porque é super importante a gente acompanhar esse momento de mundo, né? Num país onde 56% da população se autodeclara negra e é constituído por 47 milhões de mulheres negras que ascenderam, que ascendem e que vão continuar ascendendo exponencialmente nas suas carreiras, com poder aquisitivo de compra cada vez mais alto e que vem se tornando cada vez mais motor de crescimento para a economia do nosso país, é fundamental que a indústria avance para desenvolver produtos, né, para essa população, produtos customizados para essa população, mas, para além disso, que a indústria promova a transformação do mercado sobre uma outra perspectiva. Uma perspectiva de marcas de belezas com times mais diversos, com lideranças negras à frente dessas marcas, pensando em produtos para peles negras, cabelos crespos, cabelos cacheados, uma comunicação e uma publicidade com mais representatividade, né? Eu, particularmente, posso dizer que eu sou extremamente orgulhosa de hoje fazer parte do time da número 1 de beleza do mundo, e numa posição que tem a missão de provocar e influenciar marcas globais como L'Oréal Paris, Maybelline, Garnier, marcas nacionais como Colorame Miele, a pensar de forma mais diversa, mas, para além disso, a promover iniciativas afirmativas para que a gente tenha times mais diversos, mais empoderados, com uma jornada relevante e positiva dentro das nossas marcas e dentro do nosso centro de pesquisa e inovação, pensando, né, e desenvolvendo um portfólio de produto para todos os tipos de pele, para todos os tipos de cabelo, com uma comunicação inclusiva, que reflita o Brasil e a sociedade brasileira, mas que se orgulhe dessa brasilidade, que é majoritariamente negra, feita de peles escuras, cabelos negros e traços negroides, né? E que a gente tenha aí projetos de impacto social relevantes para atender a sociedade do entorno da sede da L'Oréal.
Eu acho que isso só é possível, né? Por exemplo, estar pelo 2º ano consecutivo acompanhando a Power List do Mundo Negro, dessa vez como uma das premiadas, representando a L'Oréal Brasil, assim como a Marcinha Silveira, que está aqui também, e uma marca como a L'Oréal Paris, né? Uma marca número 1 de beleza no mundo, feminista, que faz questão, pelo 2º ano consecutivo, de celebrar e apoiar essas lideranças femininas negras. Eu acho que isso só é possível porque muitas outras mulheres negras, lideranças femininas, abriram caminho para que eu pudesse passar e para que a gente hoje vivesse um novo momento de mundo. Então, quero aproveitar e saudar todas essas mulheres aqui. Algumas delas estão aqui. Michele França da Ambev, Cíntia Leite, Marcinha Silveira, Silvia Nascimento, as nossas 2 lideranças da nossa rede de afinidade, Ana Nascimento, Lívia Ferreira, outras mulheres que não estão aqui, são muito mais do que profissionais que eu admiro, são profundas mentoras, como Helena Berto, Samantha Almeida, a doutora Kathleen Conceição. Então, eu acho que a gente precisa continuar provocando, não podemos relaxar para que a indústria avance, de fato, atenda as demandas dessa mulherada que hoje representa a população que mais consome produtos de beleza no Brasil. Então, queridas, para encerrar aqui, que o nosso tempo já está estouradinho, daqui a pouco eles já sobem aqui para me arrancar do palco. Queria que vocês levantassem e recebessem a salva de palmas, mas palmas são para todas nós aqui presentes, viu, gente?